Para que viajar 34 países, saber falar várias línguas, entre elas inglês, espanhol, grego, hebraico, francês, para difundir mentiras, para difundir engano, mentiras como esta? Maria Madalena nunca foi uma prostituta. Essa história de Maria Madalena prostituta foi criada na Idade Média por um papa. Em nenhum momento da Bíblia fala que ela era prostituta. Provavelmente ela era uma menina daqui de Magdala que sofreu nas mãos de um adulto abusador. E naquela época, quando não havia lei Maria da Penha, nem delegacia especializada em mulheres, aliás, mesmo no século XXI, muitas mulheres vítimas de violência doméstica, principalmente sexual, elas acabam sendo culpadas. Você que provocou ele. Naquela época era pior ainda. Vocês entenderam isso aqui? Naquele tempo, como aliás acontece até hoje, muitas mulheres sofriam violência sexual dentro de casa. Havia casos de abuso de meninas. E essa mulher, por não ser casada, poderia ser uma menina que ainda não tinha chegado à idade de casar-se. Como as mulheres no tempo da Bíblia casavam-se com 13, 15 anos, era uma adolescente. Provavelmente o próprio Simão abusava sexualmente dela. Aí depois, Maria Madalena passou a seguir Jesus. Um homem cheio de arqueologia, mas desprovido da experiência divina. Deus não é conhecido por arqueologia, por pesquisas científicas. Deus é conhecido pela fé. Esta é a forma de agradar a Deus. E o justo vive pela fé. O homem que mais viveu próximo de Deus, que teve mais comunhão com Deus no século XX, no século XXI, e não aparecerá mais outro homem que viveu uma vida como esta. Ele viveu mais na dimensão espiritual do que na dimensão física. Quem foi este homem? O profeta William Marion Branham. Mais de 200 mil visões, discernimentos e profecias. O profeta William Branham diz para nós que Maria Madalena, ela tinha 7 demônios. Ela era perfeita em demônios, já que o número 7 simboliza a perfeição. Mas Jesus libertou ela destes 7 demônios, que são demônios de orgulho, demônios de jactância, demônios de depravação, demônios de imundícia, demônios de vulgaridade, demônios de emulação e demônios de contenda. Fazia com que ela vivesse uma vida da forma que ela vivia, como prostituta depravada. Mas Cristo veio e libertou esta mulher de toda depravação, de tudo que não presta, de todos estes 7 espíritos que atormentava aquela vida. Aí vem um enganador, arqueologia, através de escavação, que Deus não é conhecido através disto, mente, viaja 34 países para difundir suas mentiras, seus enganos, fala 5 línguas para difundir mentira e levar pessoas para o inferno. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: tem cuidado de ti e da doutrina, fazendo isto salvará tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Lembre-se disto, se você estiver ouvindo um homem que prega mentiras, você será condenado. Se você estiver ouvindo um homem que prega a verdade, você será salvo. Lembre-se, Adão no Éden, tudo começa no Éden. Adão no Éden foi abençoado por Deus, recebeu a ordem de multiplicar e encher a terra pelo poder da palavra falada, tinha domínio sobre todas as coisas, sobre toda a terra. Adão começou no Éden, mas ao desobedecer a palavra de Deus, a ordem de Deus, ele foi expulso do Éden. No Éden, ele era uma bênção. Quando um homem está na palavra e continua na palavra e permanece na palavra, ele se torna uma bênção. Mas quando este homem sai da palavra, a Bíblia diz que
Maldita é a terra por tua causa. A terra se tornou maldita por causa de Adão, porque ele saiu da palavra. Um homem fora da palavra, se você ouve ele, você será maldito da mesma forma que ele é. A terra se tornou maldita por causa de Adão. Você se torna maldito por causa daquele homem que você está ouvindo. Então é o apelo que eu faço. Deixe de ouvir esses doutores, esses mestres, esses enganadores e venha para a verdade. Venha para a palavra. Entre em Cristo e você está seguro. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude grandemente. Shalom. Shalom. Paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. Deixa eu deixar aqui uma pepita maravilhosa. Você lembra daquela mulher bonita chamada Maria Madalena, que tinha 7 demônios? E Jesus expeliu todos os sete demônios que ela tinha. Ela era perfeita em demônios. Lembre-se que o número 7 é o número da perfeição. Ela tinha essa perfeição. Demônios nela, levando ela a viver uma vida depravada. Então ela tinha demônios, 7 demônios. Observa, ela tinha demônio de orgulho, demônio de jactância, demônio de depravação, demônio de imundície, demônio de vulgaridade, demônio de emulação e de contenda. Demônios de contenda. 7 demônios. Levava ela a viver uma vida daquela maneira. Mas Jesus veio e libertou aquela mulher desses 7 demônios e ela passou a ser uma nova criatura, teve uma experiência real com Cristo, a ponto de ser a primeira pessoa a qual Jesus apareceu depois da ressurreição. Marcos 16:9 diz isto. Então, uma vida depravada de imundícia, de vulgaridade, de emulação, de contenda, de orgulho, de jactância, passa a ser agora uma vida que tem experiências com Cristo. Que coisa maravilhosa. Isso não dá direito a você de pregar, mulher, mas tenha experiência com Ele. Você pode ter experiências com Cristo, mas pregar o Evangelho, não, porque você não foi comissionada para isto. Que Deus te abençoe. Shalom.